A graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde a todos. Está trazendo esse dia a continuidade do Evangelho de João, começando hoje o capítulo 19. E depois que terminar o vídeo, eu vou verificar qual é o título que eu vou colocar. Não sei até onde vai, não tenho nem noção. Pedindo a Ti, Espírito Santo, que venha mais uma vez a dirigir, brilhantar. A tua presença, ela é fundamental. A tua ajuda, testificação, instrução, orientação, fazer lembrar, convencer-nos do nosso pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-nos a orar. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a nos consagrar e buscar mais o Senhor. Liberta os que estão cativos, Senhor. Esteja restaurando, Deus de misericórdia, curando. E esse pequeno aprisco, Senhor meu Deus, eu peço que o Senhor fortaleça, que o Senhor renove, que o Senhor venha, Senhor meu Deus, a derramar as suas bênçãos sobre esse pequeno aprisco. Também, Senhor meu Deus, aqueles que estão se inscrevendo, aqueles que estão chegando agora. Toma nas tuas mãos, Senhor meu Deus, a cada um, esses que estão inscritos, aqueles que vão se inscrever. Esteja abençoando e operando maravilhas. Espírito Santo, eu te peço, testifica essa mensagem aos corações e que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Eu fiz um roteiro, o Senhor sabe, mas eu abro mão totalmente, porque a prioridade é do Senhor. Espírito Santo, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Eu quero desejar aos novos inscritos que sejam bem-vindos ou bem-vindas nesse pequeno aprisco. Fique à vontade para comentar, pedir oração e também orar conosco. Quando o inscrito é identificado, então eu posso dar as boas-vindas. É o caso da irmã Janilza. Seja bem-vinda, irmã. Fique à vontade para comentar, pedir oração. Eu quero até acrescentar aqui que os comentários é para todo mundo, tá? Todo mundo pode chegar aqui, comentar, pedir oração. Mas se tem algum assunto assim, mais reservado, mais fechado, vocês podem usar meu e-mail aí. Tem meu e-mail aí no canal. Assim que abre ali no Vivendo Após a Morte, o título, né, do canal, tem ali o descritivo, né, falando a respeito de 46 anos de casado, e ali tem mais. Esse mais ali dentro vai conter o meu e-mail. E também tem o meu e-mail pessoal, eu não posso colocar aqui, não posso escrever, por causa do próprio YouTube, não permite, mas também é Luiz, com Z, Luiz Carlos Aquino, 60, tudo junto, @gmail.com. Então, qualquer um dos dois e-mails. O outro já está aí, né? É só entrar ali e verificar ali o e-mail. O e-mail que está registrado ali é restaurandocasais-no-brasil@gmail.com. Para quem está chegando agora, né, eu gostaria de, fui inspirado a falar o que eu vou falar agora. Um dos grandes segredos, né? Já tem algum tempo que eu nem mexo em prosperidade, já tem algum tempo que eu não falo sobre prosperidade, mas eu amo prosperidade, né? Não parece não, mas eu amo prosperidade. Então, um dos grandes segredos que aprendemos buscando a Deus é que a paz não é a ausência de conflito. Isso a gente só aprende caminhando com o Senhor Jesus e passando pelos problemas, né? A paz não é a ausência de conflito. Então, quando você tem a paz de Cristo, mesmo estando em conflito, você não perde a paz. Não perde. Porque o Espírito Santo fala contigo, você se controla, você morde a língua, você respira fundo. Sou meu Redentor. Ele vai me ajudar, ele vai me socorrer. Então, um outro grande segredo que muitos crentes não sabem é que a prosperidade é dom de Deus. E olha o que Deus promete em sua palavra. Hebreus 11:6. Olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, quando buscamos o significado, né, da palavra galardoador, é aquele que paga a recompensa. Olha só,
olha só, é galardoador dos que o buscam. Ou seja, você busca Deus e não fica por isso mesmo, não. Ele paga uma recompensa. Já no grego, essa palavra galardoador no grego, significa aquele que paga salário. Então nós precisamos atualizar conhecimento e não ficar limitado, né, a pensar. Durante muitos anos eu pensei assim, mas muitos anos. Depois da pandemia que eu mudei a minha forma de servir a Deus. Essa é a realidade. Foi durante da pandemia para frente. Eu mudei totalmente a minha forma de servir a Deus. Então, a grande maioria pensa que servir a Deus é ir na igreja. Né? E dou meu dízimo, dou minha oferta. Isso não, irmão. Isso, na realidade, é apenas um plus, é um complemento. Nós buscamos a Deus quando nós meditamos na palavra dele, nós mostramos interesse em conhecê-lo, independentemente dos holofotes, independentemente de quando as pessoas estão lá. Porque a maioria das pessoas, a grande realidade é essa, vão na igreja e se portam de acordo com o momento, com o ambiente. Ali todo mundo é santo, pode reparar. Né? Então, vamos adorar a Deus, aquela coisa toda, etc. Acabou o culto, cada um, aí a marcha cai, irmão. Aí a marcha cai, vai chegar em casa, vai na rua, no trabalho, na faculdade, enfim, ali que se sabe, né? Então Deus está olhando, só que muitas vezes a gente esquece isso, que além de Deus, o diabo também está olhando, uma nuvem de testemunha, está tudo olhando, invisível. E a gente pensa que, né, é hora da igreja, aí, cara de santo, né? Então isso na verdade Deus passou com isso aí com o povo de Israel. Deus, ele vomitou esse povo. Não, que negócio é esse? Para de hipocrisia. O culto começa em casa. A adoração e a busca a Deus começa em casa. Isso não significa dizer que você não deve congregar. Não é isso que eu estou falando. Mas você precisa, na realidade, alimentar a sua alma, o seu espírito, através da palavra de Deus, através da oração. Precisa aprender a dar as primícias para Deus. Foi difícil, irmão, mas graças a mais um dia lá de manhã, lá orando pelo aprisco, irmão. Orando por cada um, orando pelo nosso Brasil, Kenésia, a situação, né? Estamos orando pelo mundo. Então, as primícias do dia a dia, quando acordamos e oramos, buscamos a Deus, quando perdoamos, aí nós estamos buscando a Deus. Senhor, na verdade, eu não queria perdoar, não, sem pensamento. Mas por causa da tua palavra, isso faz lembrar Pedro, né? Olha, Senhor, eu pesquei aqui a noite toda, pescador, Pedro, pescador profissional. E o Senhor Jesus falou assim, lança, não pescaram nada, não pegamos nada, a noite toda não pegamos nada. E o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus que era, como se diz, era carpinteiro. Quem entende de pesca profissionalmente falando, carpinteiro, joga a rede ali em alto mar, Pedro, e nós pescamos aqui a noite toda, não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra, sobre a tua palavra. O milagre foi as redes não terem arrebentado de tantos peixes que vieram. Então, por causa da palavra, Senhor, eu vou perdoar, eu vou tirar isso, sabe? E aí, então, o Senhor faz prosperar, irmãos. Não pode perder a paz, não. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, determinadas situações que surgem na nossa vida, que a gente entra em desespero, a gente entra em parafuso. Uma vez eu passei uma situação, eu estava começando ainda, já era cristão? Já. Eu estava começando, estava bem no iniciozinho. Mas eu estava com uma dívida, as pessoas me ligando, as pessoas me cobrando, e eu não tinha como pagar, tudo fechado, não tinha. Sabe o que aconteceu comigo? Né? Por causa da ansiedade, por causa da preocupação, na época eu não orava, né? Essa é a realidade. Hoje, irmão, hoje qualquer dorzinha de barriga, né, para não falar outras coisas, estou lá orando. Independentemente, irmão, de ter alguma coisa, todo dia eu estou orando, todo dia. Esse é o dever. Quer saber onde é que está isso aí? Lucas 18, né? Orar é um dever. Todo crente tem que orar. Nem que seja 5 minutos, mas tem que dar bom dia. Bom dia, Deus, obrigado por mais um dia.
Aí sabe o que aconteceu comigo? As minhas axilas, elas incharam, né? E tinha glândulas, eu não sabia o que era, que eu não conseguia fazer isso, ó, e tinha que andar de terno. Eu estava em Brasília, nessa época, eu morava no Rio de Janeiro, mas tinha ido lá para ver um negócio lá, um congresso, enfim. Mas o negócio era tão absurdo, que aí na época eu tinha plano de saúde, hoje é UPA, e graças a Deus não tenho. Às vezes a gente, que nem eu recentemente peguei uma virose aí, mas... Então o que aconteceu? Eu fui lá no pronto, lá numa clínica, né? Uma clínica grande, um hospital na realidade, um hospital particular, e aí falei para o médico que era, o médico me encaminhou então para enfermaria poder fazer um furo, uma coisa assim, para poder drenar, fazer o dreno, é isso mesmo. Irmãos, eu não sei se a enfermeira era, o técnico de enfermagem era de primeira viagem, eu não sei, que quando ela apertou aqui, irmão, foi um jato que assim pegou na cara dela, espalhou todo, ninguém, as pessoas estavam assim, ó, mas um jato, aquela misturada de pus com sangue, coisa horrível, né, para poder, e aí colocar um dreno, para mim poder ir continuar andando de terno, com um dreno lá dentro aqui, e 3 ou 4 dias que eu fiquei assim, para então passar o processo. Mas isso aí é o que? É preocupação. Aí depois que eu aprendi a chave, né, aí todas as vezes que a situação aperta um pouco mais, né, eu não sei, tem muito tempo que eu nem entro aqui nesse... Graças a Deus, senhor. Bem, mas é um prazer, né, senhor? 1 Pedro 3, 5, 1 Pedro 5, vamos lá, 7, deixa eu ver se é isso. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele, vamos lá no 6, porque é importantíssimo. Humilhai-vos, primeira coisa, descer. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Começa aí, tem para subir, a gente desce, né? E se humilha para Deus. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É isso, irmãos, para poder tirar. Tem gente que morre. Isso aí, ou dá AVC, ou misericórdia, um piripaco aí que, sabe, que o problema não tem solução. O problema é pela fé. A palavra diz. A palavra. Para quem não conhece meu testemunho de ter morrido e ter voltado, o que fez eu voltar, é claro, foi a misericórdia do Senhor, né? E o Espírito Santo me fazendo lembrar ali na hora, que eu já tinha passado no túnel, cheguei lá, né? O sentinela da Grêmio. E aí o que aconteceu? Mas peraí, a tua palavra garante que aqueles que morrerem, eu até vou ler aqui para ver como está de acordo com a palavra, João 11, 25, é isso? Vamos lá. E de acordo com a palavra aqui, João 11, 25, diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Senhor, quando eu criei na tua palavra, foi o único versículo que eu guardei na minha vida quando era garoto, era adolescente, o único. Eu guardei a tua palavra, o Senhor garante, pode voltar. Eu estou vivo, irmão. A palavra não falha, irmão. Tem que ter fé. E a fé, né, a certeza das coisas que se espera que não se pode ver. Então, mas você continua. E o inimigo apontando, não vai dar em nada, tu não vai conseguir. É uma luta. Isso o inimigo, e às vezes o inimigo usa a boca das pessoas, irmão. Até dentro da igreja, misericórdia. Vamos começar lá. Comentários, então o Senhor faz prosperar. Irmã Marli Goulart, perdão, irmão Aquino, acabei não comentando no outro vídeo, mas assisti ele. Não perco os vídeos, são bênçãos para a minha vida. Ontem estava muito cansada e tinha que gravar o meu
editar, acabei não tendo tempo de comentar. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Então, eu respondi amém, irmã Marli, fica tranquila, que o Senhor te fortaleça. Nossa irmã Marina Marques, glória a Deus, aleluia. É a forma que a irmã Marina tem de dizer assim, estou assistindo, hein? Eu estou aqui, hein? Então eu respondi, aleluia, o Senhor te abençoe e te guarde, tu e tua casa. Irmã Sim Cristina, obrigada, Senhor, por esse canal e pela vida do irmão Aquino, ô glória. Deus seja louvado, aleluia, Senhor Jesus, quanta pérola, ô glória. Ô glória, não me deixe ficar cega e seca, mas abre meus olhos, Senhor, aleluia. Então eu respondi, ô glória, a oração da tua serva é a minha oração. Agradeço ao Senhor Jesus pela vida da tua serva. Glórias ao Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 19, hoje eu não quero me estender muito não, irmãos, porque esse capítulo 19 tudo indica que vai render, porque eu não vou correr. Está na mão do Espírito Santo. O Espírito Santo faz como o Senhor quiser. Eu só vou obedecer. Eu vou buscar obedecer, entender, ouvir. Então, o versículo 1 diz assim: Pilatos, pois. Na realidade, faltam o 19, 20 e 21 para acabar, né? O Evangelho de João. Já é a terceira vez que eu estudo o Evangelho de João. No outro canal, alguns aqui eu acho que acompanharam. Mas já uns 4 anos atrás já tinha feito também o Evangelho de João. Pilatos, pois, tomou então ao Senhor Jesus e o açoitou. Então nós vimos o Senhor Jesus tomando um tapa, né, sendo amarrado, sendo levado para lá e para cá, né, aquele joguete, e aí agora então ele vai ser açoitado. Quando a gente lê e açoitou, tudo bem, açoitou. Mas não faz a menor ideia. É isso que nós vamos fazer a ideia hoje. Claro que alguns sabem, não estou falando todos. Mas a maioria não sabe, não tem noção, e nós vamos ter essa noção. O sofrimento do Senhor Jesus Cristo, no açoitamento romano, a vítima era despida. Olha só, já para pensar aí. Ô, Sarabaxu, já tomou uma tapa na cara, vai joguete para um lado para o outro, aí agora vai levar açoite. Então primeiro ela tinha que ficar nu, despida, a vítima tinha que ficar despida. Nós estamos falando do Filho do Deus vivo, nós estamos falando, né, que se não fosse ele, nós estaríamos perdidos. Não podemos esquecer, vamos a pequenos detalhes. No açoitamento romano, a vítima era despida e presa a uma coluna. Olha que humilhação. Ou então ela se curvava sobre um tronco, com as mãos atadas nele, né? Amarradas, não tinha como sair, né? Estava com as mãos amarradas, ou na coluna ou no tronco. O instrumento de tortura consistia num curto cabo de madeira, no qual estavam presas várias tiras de couro. Então, um cabo de madeira pequeno, para ele segurar aqui, com várias tiras de couro, com pequenos pedaços na ponta dessas tiras, pequenos pedaços de ferro ou osso, ou ambos. Ferro na ponta ou osso, preso nas pontas. Os golpes eram aplicados às costas da vítima por 2 algozes, ou seja, vai o primeiro com muita força, para aparecer mesmo, e vinha o outro, isso nas costas. Vamos ver o que acontecia. É lógico, além da dor. Os golpes eram um de cada lado da vítima, tá? Um de cada lado da vítima. Os algozes chegavam e, sem menor misericórdia,
Então os cortes eram tão profundos que era provocado, cortes tão profundos que apareciam as veias, as artérias e às vezes até certos órgãos internos, porque quando isso pegava na carne, trazia um pedaço. Muitas vezes a vítima morria durante o açoitamento. Isso é uma cena pavorosa. O fato do Senhor Jesus não poder levar a cruz deve ter sido por causa do seu horrível sofrimento. Ele passou aquilo tudo, como é que vai aguentar uma cruz de mais de quase 50 quilos, 40 ou 50 quilos, uma coisa assim? Ele precisou lá de Simão Cirene, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, capítulo 53, versículo 5. Tem uma referência em 1 Pedro 2,24, que eu não li, 1 Pedro 2,24, que eu vou ler agora, 1 Pedro 2,24, que diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Nós não podemos esquecer, eu creio que nós vamos ver isso mais adiante. Isso mais adiante. Não, vamos ver agora, porque isso aí não está, obrigado Espírito Santo, isso não estava nem no roteiro, veio aqui, caiu, então vamos lá. Isaías 53, nós só lemos aqui um versículo, mas isso aí, Isaías 53, é preciso ler, é preciso meditar, porque começa dizendo assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, esse é o versículo 1, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, o Senhor Jesus, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Ou seja, o Senhor Jesus não tinha beleza nenhuma. Essa conversa de olhos, conversa fiada, era assim, tipo aquela pessoa comum do meio do povo, e não tinha beleza exatamente para que não fosse desejado, né? Principalmente pelas mulheres, né? Sei lá, porque, mas está aqui bem claro, está bem claro. Então era desprezado, olha como era desprezado, mas indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem o homem escondia o rosto, era desprezado. E não fizeram dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Nós fazemos uma transgressão e aí ele paga. Ele vai lá e sofre o que nós não aguentaríamos sofrer. E moído, isso aqui e moído pelas nossas iniquidades. Moído, né? Imagina uma carne sendo moída. É isso aqui o sentido. Moído. Quando eu entro aqui no detalhe do chicote, é isso aqui que me vem. Cada pedaço que sai. O castigo que é moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisadoras fomos sarados. Então, olha o que está escrito no versículo, o que está escrito no versículo 10, era aqui a chave, obrigado Espírito Santo. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Aí a gente está vendo aqui que ele está passando ainda só no início ali, só na chicotada, etc. Agradou o Senhor moê-lo.
Está na Bíblia, tá, irmãos? É o filho dele. Agradou ao Senhor Moelo. Aí a nós, humanos, alma, não entende. Poxa, filho de Deus aí passando por isso, Deus não entrou com uma providência? Porque era a última, era o último sacrifício que Deus ele tomava, né? Porque antigamente era necessário sacrifício de animais. Então, para abolir isso, para acabar, houve o último sacrifício. E o último sacrifício, Deus ele enviou o filho. E aí, a prova é Deus moê-lo. Fora as exigências, né? Você não pode pecar. Você não pode pecar. Tanto é que nasce de uma virgem, para não nascer de uma relação sexual. Irmão, é muito complexo. É muito complexo. Então, você só vai aprendendo porque você vai lendo, você vai estudando. O Espírito Santo vai, né, emendando aqui as palavras. Versículo 2: E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos aos carneiros, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. Não traz aqui as informações a respeito da coroa de espinho, mas as coroas de espinho eram coroa com espinho de acácia. É mais ou menos isso aqui, um dedo, a ponta do dedo, 5 centímetros, se não me engano, que era o espinho da acácia. Então, era um espinho muito duro. E aí, eles teciam aquela coroa, né? Exatamente no formato do crânio. E aí, eles colocavam a coroa aqui na cabeça, né? Imagina a delicadeza para eles botarem aqui a coroa. Independentemente da delicadeza que eles colocavam, eles chegavam ainda com bastão na coroa. Aqueles espinhos de acácia entrava no crânio. Obrigado, Espírito Santo. Eu nunca ia lembrar esse nome, uma síncope, provocando uma síncope. Eu não separei isso, não separei. Deixa eu me ver aqui o que é uma síncope. Eu acho que perde a memória, é isso mesmo. Vamos lá, é uma dor que faz síncope. Vamos lá. Síncope. A síncope é conhecida popularmente como desmaio. É a perda súbita, temporária e breve da consciência e do tônus postural, provocado pela diminuição momentânea do fluxo sanguíneo para o cérebro. Então, aquela síncope, né, por causa da dor intensa, uma dor demasiada, né, por causa dos espinhos, né, que provocavam fortíssimas dores de cabeça. E nós colocaram sobre ele uma roupa de púrpura. Vamos analisando aqui o que está acontecendo. Essa roupa de púrpura que colocaram sobre ele estava com as costas toda ela, né, ensanguentada, carne viva. E aí, vamos guardando isso aqui. E guarda aqui, bota aqui a roupa de púrpura, enfim. Versículo 3: E dizia-lhe: Salve o rei dos judeus, e dava-lhe bofetadas. Então os soldados foram além da ordem de açoitar o Senhor Jesus, né? Também escarneceram, colocando uma coroa sobre sua cabeça e um manto real sobre seus ombros. Versículo 4: Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis aqui vos trago fora, para que saibais que não ache nele crime algum. Pilatos, né, tentando de alguma forma, né, sem noção nenhuma do que estava acontecendo, né, o negócio veio lá de cima. Né? Às vezes a gente toma cuidado, irmão, porque às vezes a gente pensa que o negócio vem lá do bicho, nada, vem de Deus. Esse negócio, isso aí, sabe o que é? Que nós fomos educados, ensinados na igreja, que é só vitória. E às vezes o próprio Deus, eu vou falar, senhor, eu vou falar, o próprio Deus é que provoca, sabe onde? 1 Samuel, capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 1, Ana, uma mulher de Deus, uma mulher limpa, uma mulher pura, né, com marido, e ela não conseguia dar filho. Então, naquela época, os judeus, né, quando a mulher não podia dar filho, o marido ele tinha obrigação de arrumar uma segunda mulher para dar filho. Então, ele tinha 2 mulheres, está bem claro aqui, ó. Capítulo 1, versículo 1: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. E este tinha 2 mulheres.
Aí agora, não vou entrar aqui, porque isso aqui não é... Só para mostrar aqui o que muita gente não enxerga, né? Claro, também eu não enxergaria se não fosse o Espírito Santo me mostrar. Sabe por que aconteceu isso na vida de Ana? Versículo 5 e 6 diz, olha só. Porém, a Ana dava uma parte excelente por quanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. 6. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer por quanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, Ana estava nessa situação porque Deus colocou ela nessa situação. Deus queria algo de Ana. E Ana não sabia e ficava naquela ali de chorar, enfim, de guardar mágoa, ao invés de ir lá falar com o Senhor. No dia que ela foi lá, está na Bíblia, tá, irmãos? No dia que ela foi lá no templo, que não era o templo, era o santuário, enfim, que ela, o Senhor, que aí o sacerdote até maltratou ela ali, coisa e tal, né? Aí Deus ouviu a oração dela, e aí ela engravidou, teve Samuel. Além de Samuel, outros filhos. Mas foi Deus que colocou a situação, porque Deus queria Samuel. Deus queria um sacerdote. Ela fez o voto, no momento que ela fez o voto, abriu a madre. Então, Pilatos não acha nele crime algum. Então o Senhor Jesus foi acusado de traição contra Roma. Pilatos, falando com o Senhor Jesus, chega à conclusão que ele é inocente de qualquer rebelião contra o governo romano. Então o Senhor Jesus declara a Pilatos que seu reino não é um reino político desse mundo, mas um reino espiritual. Claro que Pilatos não entendeu nada, mas percebeu que esse cara não é um perigo. Versículo 5, saiu, pois, o Senhor Jesus, levando a coroa de espinhos, né? E a roupa de púrpura, e disse-lhe Pilatos, eis aqui o homem. Então, quando viram, pois, os principais sacerdotes e os servos, clamaram dizendo, crucifica-o! Olha aí, ó. Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos, tomai-o vós e crucificai, porque eu nenhum crime acho nele. Ou seja, Pilatos não queria, eu estou fora disso aí. Isso aí é como depois de judeu, conversa de judeu, assunto de judeu, vocês aí que são judeus, que se entendam, se resolvam. Versículo 7, responderam então os judeus, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer porque se fez filho de Deus. Ó, eles mandando dizer que é para matar, tá? Só que eles não queriam matar, eles queriam que os romanos matassem. Versículo 8, e Pilatos, quando ouviu essas palavras, mais atemorizado ficou. Eles não querem soltar, não, eles querem... Versículo 9, entrou outra vez na audiência e disse ao Senhor Jesus, né? Vamos conversar aqui, Senhor Jesus, o negócio é o seguinte, de onde o Senhor é? De onde és tu? O Senhor Jesus não respondeu. Imagina, uma situação daquela, né? O cara cheio de autoridade lá, perguntando, ele não responde. Porque a Bíblia também diz que ele, como um cordeiro mudo. Disse-lhe, pois, Pilatos, onde falas a mim? Não sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Versículo 10, disse-lhe, versículo 11, respondeu-lhe, pois, então, o Senhor Jesus, nenhum poder terias contra mim se de cima, tá vendo? Se de cima não te fosse dado. Amém, né, mas aquele que me entregou a ti, o maior pecado tem. Ou seja, quem entregou, né? Quem entregou? Foi só Judas não, irmãos. Aqui, o sacerdote, enfim. Então, o Senhor Jesus afirma que todo o poder e autoridade secular existem somente dentro do limite permitido por Deus. Então, o pecado de Pilatos consistiu na capitulação à multidão por causa da sua conveniência política. Mas o pecado de Israel foi muito maior, rejeitou o seu Messias. Versículo 12, desde então Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam dizendo, se solta este, olha só, os judeus, ó, na época, né, claro, não tem nada a ver com os dias de hoje não, tá? Mas a situação que aconteceu, que tinha que acontecer mesmo, não tinha jeito, o Senhor Jesus Cristo veio para morrer na cruz, não tinha como, se o Senhor Jesus não morre na cruz, nós estávamos acabados, ainda mais nós gentios, né? Aí ali nós fomos enxertados, né? Mas dizendo, se solta este, não és amigo de César, qualquer que se faz rei é contra César. Aí mandou o recado, tipo assim, se você
acobertar ele. Em outras palavras, nós vamos falar com César. Então, essas palavras obrigaram Pilato a permitir a crucificação do Senhor Jesus. Como governador romano da região, ele esperava que César esperava que Pilato mantivesse a paz. Então, os romanos esmagavam qualquer tipo de rebelião, tá? De forma imediata e brutal. Pilato temia que, se César fosse informado, né, que na região dele estava tendo algum tipo de problema, que ele tiraria dali, já viu, né? Então, poderia até puni-lo, enfim. Versículo 13: ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou o Senhor Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eu vou parar aqui no 14, eu não vou continuar não, porque já ficou muito longo. Eu vou parar no 14, vou repetir o 14, porque tem uma observação aqui para fazer. E hoje a porção é essa, irmãos. Senhor, muito obrigado. É uma palavra difícil, é uma palavra que nos faz realmente refletir. Quantas vezes, Senhor, estamos preocupados com nossos problemas e esquecendo, Senhor, o que o Senhor fez na cruz. Oh Deus, no nome de Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o Espírito Santo que nos conduz para a vida eterna através da palavra, através da testificação, através da palavra que o Senhor Jesus faz lembrar. É o Espírito Santo que anima, que ensina a orar. Então, Senhor, que nós possamos estar refletindo esse sofrimento inicial que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso herói, o nosso Senhor, passou por nossa causa, para nos salvar, para nos resgatar, sendo nós pecadores, sendo nós nada de nada, Senhor. E o Senhor com isso abriu para nós gentios que pudéssemos conhecer como temos conhecido através das Escrituras, através do Novo Testamento, através do Evangelho de João, de outros evangelhos, através das epístolas, através do Apocalipse. Senhor, eu te agradeço, Espírito Santo, por essa palavra, te agradeço por essa porção, e eu peço a Ti que o Senhor venha abrir o entendimento do Teu povo, para também refletir, Senhor, a respeito desse grande sofrimento que o Senhor passou, que o Senhor não recuou, o Senhor sofreu, o Senhor já começou a sofrer lá no Getsemane, quando orava, quando prestou contas ali, Senhor, no capítulo 17, o Senhor falando com Deus, no capítulo 18, o Senhor precisa e chama os discípulos para orar e eles dormem. Senhor, não recuou, enfrentou-os, olho a olho. Ah, Senhor, que nós não venhamos a se acovardar, Senhor, porque quem negar o Senhor Jesus Cristo, ele vai perder a vida. E se nós perdermos a vida, por causa do Senhor, nós iremos ganhar a vida eterna sempre. A vida eterna ganha, Senhor, através de aceitar o Senhor Jesus Cristo.